Continuando nossa revisão, e agora sim teremos structs. Lembrando que no código anterior, que a gente fez aqui, aí acertei, nesse código aqui, o que a gente tinha basicamente era um cenário em que eu estava buscando por informações de um livro, né? Então tinha aqui informação de um determinado livro, e a gente fez isso para título e ano do livro. E eu mostrei também como que cada informação, cada variável da memória ela guarda uma informação que é o seu tipo, e ela tem um endereço para que a gente possa saber aonde armazenar esse valor. Então agora a gente vai ampliar esse cenário. Então vamos lá. Agora a gente tem aqui, deixa eu acertar aqui a tela. Aí, beleza. Então agora a gente tem o título e o ano. Então vamos fazer mais um aqui. Deixa eu passar esse cara aqui para baixo. Então, título, ano, e vamos pôr o autor também. O autor vamos pôr só 60 caracteres. A gente já sabe como fazer aqui e tá bom assim. Título, autor e ano. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, né? Agora que eu já tenho o título, o autor e o ano, ao invés de fazer aqui um jeito aqui de cadastrar, né? Ou de pegar o livro aqui, o ano, utilizando o scanf, eu vou criar uma função para fazer isso. Por quê? Porque vai ficar bem legal, né? Eu pego assim e coloco, olha, entrada, livro. E eu passo título, autor, ano, e ele faz para mim essa entrada, né? Eu deixo isso modularizado em uma função. Então vamos lá. Qual que é o tipo que eu preciso passar? Bom, o título eu preciso. Ele é um char asterisco, porque é o endereço de... Lembra que a gente, para alterar a variável, a gente precisa do endereço dela. Então, é o endereço da primeira posição do array. Char asterisco autor, o endereço da primeira posição do autor, e unsigned short asterisco ano, porque do contrário eu não consigo alterar essas variáveis. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa sequência aqui. Agora eu vou adicionar o ano também. Então temos aqui, vamos fazer na ordem aqui do que eu comentei. Então título, vou fazer o título, depois o ano. E depois o autor. E aí aqui a gente copia o mesmo esqueminha aqui do anterior, só que agora ao invés de título, e cuidado, porque o copy-paste, ou copiar e colar, é um dos maiores inimigos do programador. Então beleza, eu tive o cuidado aqui de colocar o getChar de novo, né, para consumir o /n, para a gente não ter perigo. E eu acho que está tudo certo. Só uma questão, né? Aqui eu não preciso do e-comercial. Olha que interessante, porque esse cara aqui já é, né, o próprio endereço do ano. Então, o scanf aqui já vai pegar ano aqui, é o endereço da variável. A gente pode até, se quiser aqui ser preciosista aqui, né? A gente pode colocar tudo E aqui na frente. Endereço de ano, endereço de autor. Alguém pode dizer, professor, mas a variável do tipo array ela já é o endereço. Verdade, né? Então você está diferenciando, mas só para dizer aqui que quando eu passo para esse cara aqui tem que ser o endereço. Então, no caso aqui, título, autor e comercial ano. Muito bem. E agora vamos ver se depois a informação vai estar digitada. Então, título, ano e autor. Eu deixei os endereços aqui, por enquanto. Muito bem, vamos ver se funciona isso.
Poxa, compilou, né? Quando compila a gente já fica feliz. Sem nada. Então, título. Ano. Muito bem. Poxa, funcionou de cara, assim. Que é uma alegria muito grande, né? Quando isso acontece. Então, a gente conseguiu fazer uma função que encapsula para a gente a entrada de livro. Isso significa que se eu tiver outras 3 variáveis agora, eu não preciso repetir esse código de novo no código. Eu simplesmente chamo a entrada livre e ele faz de novo. Se eu quiser novamente fazer uma leitura em cima dessas mesmas variáveis, eu consigo utilizando uma função. Então, lembrando aí que funções são muito úteis e devem ser utilizadas para modularizar o código, permitindo que a gente tenha que manter o mínimo possível de linhas de código. Legal. Agora, título, autor e ano, né? Vamos fazer uma outra função, sei lá, que... Bom, essa função aqui já é um exemplo, né? A gente já tem 3 itens aqui. Qual é o problema da gente utilizar esse tipo de formato? Tem 2 cenários aqui que mostram claramente que tem algo aqui que pode ser de difícil manutenção. O primeiro, a gente colocou ano, título e autor. Mas e se eu quiser colocar uma outra informação? Por exemplo, se for uma livraria, pode ser preço. Então, sei lá, float preço. Bom, aí eu tenho que fazer o quê? Bom, agora eu tenho que alterar essa função aqui, colocar float e asterisco e preço. Achar aqui um jeito, né, de pegar essa variável. Então tem que modificar aqui. Porcentagem F. E aqui eu vou tirar os comentários aqui, já que não faz mais sentido, né? Então beleza, por enquanto tá tudo certo. E aqui também coloco o preço. Então, preço. E aqui eu tenho que passar o endereço de preço. Tá, vai funcionar? Vai funcionar. Mas reparem que começa a ficar esquisito, né? Agora, uma outra questão. Tá, eu tenho preço. Aí vamos supor que você é o programador que fez esse programa aqui para uma livraria. E aí eles falam, então, agora a gente está ampliando aqui as informações, né, nessa era aí de Big Data e tal. A gente quer um monte de dados. Então, a gente vai colocar para você também um monte de informação. Número de páginas, qual que é a edição do livro, qual que é a editora do livro, pode ter mais que um autor. Ou seja, imagina a quantidade de parâmetros que essa função vai receber. Imagina a quantidade de variáveis aqui soltas que eu vou ter no meu programa. E uma outra questão, isso aqui está tratando de um único livro. E se a gente quisesse, por exemplo, fazer arrays disso? Quer dizer, eu tenho uma lista de anos, títulos, autores e preços. Como é que seria? Por quê? Porque eu quero fazer um banco de dados de livros. Bom, aí começa a ficar mais complicado, né? O que eu teria que fazer? Vamos criar um array aqui. Tá, mas o array vai ter de qual tamanho? Sei lá, 30 anos? Tá, beleza. 30 títulos de 120, 30 autores de 60, 30 preços. Putz, mas aí começa a complicar tudo. Por quê? Porque agora esses caras aqui não batem mais. Então eu tenho que fazer a entrada do título na posição 0. Né? Então, por exemplo, né? Primeiro título. Primeiro, para poder funcionar do jeito que está lá, né? O primeiro ano. Que mais? O primeiro preço também. Então, estou passando aqui os endereços aqui das primeiras posições. E aqui também, né? O título seria o título 0 aqui. Então, vocês começam a perceber que a coisa começa a ficar esquisita. E outra coisa também, 30, eu tirei da onde esse 30 aí, né? É meio complicado. O ideal deveria ser eu fazer isso de uma maneira dinâmica, alocando dinamicamente. Então, alguma coisa do tipo asterisco aqui. Né? Colocar todo mundo asterisco. E aí também muda tudo, né? Para quem lembra. Bom, então começa a ficar complicado. Por quê? Porque eu tenho essas variáveis aí, essas 4 variáveis, elas estão relacionadas. Vamos colocar uma aqui só para complicar. Então tenho número de páginas do livro. Né?
edição. Vamos colocar... Estou afim dos unsigned hoje aqui. Estou fazendo um monte de unsigned. Char. Edição. Assumindo que não tenha mais que 255 edições, né? Um livro. Então tá, eu já tenho uma pancada aqui de coisas para fazer, para resolver. Começa a ficar bem difícil mesmo, né? Imagina aqui essa função, né? Tem que aumentar aqui um monte essa entrada de livro. O que a gente pode fazer ao invés? Já que todas essas variáveis aqui, elas estão relacionadas sobre um mesmo livro, eu vou criar um registro, uma estrutura, um struct. O que vai passar a ser então? Ao invés de variáveis, esses itens aqui, eles passam a ser campos de um registro, ou atributos de um registro. O que significa isso? É quase como se fosse um banco de dados mesmo. Vou dizer o seguinte, ó, existe uma estrutura chamada livro, abro chaves, e eu digo, bom, todos esses caras aqui, ó, fazem parte dessa estrutura livro. Tem que fechar aqui. O que é isso aqui? Não é uma variável. Certo? Não é uma variável. É uma definição de um registro contendo variáveis do tipo char 120, unsigned short e outras. Tá? Nessa sequência aí. Então não é uma variável. O que eu estou fazendo aqui é uma definição. A gente pode até dizer que isso aqui vira um tipo. Um novo tipo. Tá? Legal. A questão é que quando a gente define dentro da main, ela só é acessível de dentro da main. Então, a primeira coisa que a gente faz, se a gente quer usar isso fora, é colocar isso logo no início aqui do programa. Para que todo o código consiga olhar para essa região aqui, para essa definição de struct. E olha como que isso é bacana, né? Porque agora, ao invés de criar variáveis separadas, né, e agora não faz mais sentido essas informações aqui, o que eu vou fazer é dizer struct livro L1, por exemplo. O que é esse L1? É o primeiro livro, é um livro. Um livro. O que tem nesse um livro? L1 agora é a variável, é o ID da variável, é o identificador dela. Seu conteúdo, só que como ela é uma struct, ela não é um tipo por si só. Ela depende da definição dela. E fica dividido em partes. Que partes são essas? L1.título é um char 120. L1.ano é um unsigned short. E assim por diante. Então, o que eu fiz? Eu criei... A struct livro permite que eu crie uma variável que, na verdade, são... Quantas aqui? 6 variáveis ao mesmo tempo. Ela já está criando automaticamente. Então, cria uma variável que agrupa 6 variáveis, na verdade. Ou 6 blocos de tipos distintos. Então a gente poderia até comparar arrays com structs, né? O array também agrupa blocos de valores. Só que enquanto o array é de um mesmo tipo, sempre de um mesmo tipo, na struct a gente tem de tipos distintos. E a diferença é que no array, como é o mesmo tipo, se eu faço, por exemplo, se eu indexo com colchetes, eu ponho colchete na posição 0. Eu já sei que é do tipo inteiro, então vai ser do tipo int. E o colchete na posição 100 também é do tipo int. Aqui não. Aqui eu não tenho como discernir isso, então eu preciso especificar pelo nome, né, o nome do campo. E o legal disso é que agora, ó, L1, o que eu posso fazer? Eu passo L1 para a função. Então eu vou até deixar essa função aqui sem struct aqui pronta. Deixar ela bonitinha aqui, depois só para a gente poder comparar. E agora, aliás, eu tinha feito esse código aqui, tudo bem.
tinha feito esse código chamar SenStruct para criar um segundo código chamado construct com essas coisas aqui. Aí depois a gente retorna ele. Vamos fazer assim, vou copiar ele. Construct.c. E aí a gente faz um undo aqui brutal. Vou tentar voltar, vamos ver quanto que ele alcança aqui. Acho que... Aí eu dei uns exemplos, né? Então beleza. Então esse aqui é o SenStruct. Agora a gente sai dele e vai pro Construct. Ah, que bonito. Bem mais limpo esse código vai ficar, vocês vão ver só. Então agora aqui a entrada, né? Do livro que estava SenStruct, eu vou deixar ela, depois a gente apaga. Entrada do livro, construct agora, eu recebo apenas um parâmetro nessa função. Veja como é muito mais fácil de dar manutenção num código desse. Que tipo que ele é? Struct livro, asterisco, sei lá, endereço de livro. Por endereço elive. Professor, mas e agora como é que eu faço para que o usuário digite o título? Bom, lembre, quando eu quero acessar uma posição da memória, o que eu faço? Se eu tiver o livro elive aqui, elive é de qual tipo? Tipo struct livro asterisco. Isso significa que quando eu utilizo elive, ele vai me retornar um endereço de um struct livro. Por que eu passo o endereço? Para poder alterar ele, né? Se eu não passar o endereço, não dá certo, tá? Como é que eu faço para obter realmente o que tem lá dentro? Eu dereferencio com o operador asterisco. Elive. Asterisco. Quando eu utilizo esse asterisco, o que ele faz? É como se ele resolvesse o endereço. Então eu resolvo o endereço e chego no local que eu preciso. Então o tipo agora é struct livro. Então tenho acesso aos campos da struct. Agora eu tenho acesso aos campos da struct. Então o que eu posso fazer? O título aqui vai ser asterisco elive ponto título. Bacana, né? Legal. Agora eu pego e copio esse cara aqui, eu consigo copiar para cá. Copiar para cá. Eu poderia até ter substituído, né? Ia ter sido melhor. Mas beleza, olha aqui. Funciona, tá? Funciona bem. Mas aí o pessoal que fez a linguagem C resolveu que isso aqui era uma notação muito pesada, né? Puxa, asterisco elive ponto título. Vamos inventar um jeito aí de ficar mais rápido isso. Como é que a gente faz? Bom, para ficar mais fácil, vamos fazer assim. Vamos dizer que quando eu faço asterisco numa struct, para evitar que eu faça asterisco, então aqui asterisco elive ponto título, vamos fazer um jeito mais fácil aqui. Até vou tirar esse aqui porque eu percebi que pode confundir vocês, tá? Porque exatamente o que eu vou utilizar agora é o operador seta. Então, o que eu faço agora? Bom, elive seta título. O que é isso aqui? Nada mais do que asterisco elive ponto título. O operador seta, ele faz duas operações de uma vez só. Ele substitui o seta aqui, então o asterisco, qualquer coisa, ponto. Né? Então é esse operador aqui. Asterisco, endereço, ponto. É a mesma coisa. Então o que é bom isso, né? Porque aí eu consigo pegar elive, seta, ano, pegando aqui o endereço dessa posição, para passar para o scanf. No fgets aqui, elive, autor. E então a notação fica menos carregada. Tá? Mas é só essa a diferença. Você poderia utilizar asterisco ponto em tudo? Posso. Mas fica mais bonitinho com a seta. Só isso. Tá?
para fim de tempo aqui, para a gente não ficar muito tempo em cima dessa coisa, eu vou utilizar só até o preço mesmo, tá? Mas é claro que dá para vocês modificarem aí depois, colocarem todas as outras informações, número de páginas, edição e tal. Beleza, eu acho que vai funcionar, né? Assim, a gente sempre... Olha só como fica menos poluído aqui, né? Olha, fica bem mais interessante aqui essa função. Então, eu vou até tirar essa aqui fora, porque não é legal essa. Entrada do livro, e agora vamos fazer até então uma impressão do livro, imprime livro, né? Ou exibe livro. Eu passo a mesma coisa que o L1. Vamos até copiar essa função aqui, porque ela já está legalzinha, né? Já está pronta. Então, exibe livro. Pega o endereço do livro novamente. Alguém poderia dizer, bom, mas professor, você no exibe livro, você não vai modificar a variável elif, certo? Eu não vou modificar o livro, só vou mostrar ele. Eu preciso do endereço? E aí, quem sabe responde. Eu preciso do endereço ou não preciso? Posso utilizar direto assim? Quer dizer, a primeira pergunta é, posso usar tanto com asterisco quanto com sem? Nesse caso, eu poderia imprimir direto, né? Título, porcentagem S. Vou pegar aqui, sei lá, fazer um /n. Elive, ponto, título. Tudo bem fazer assim? Ou... Tá, peguei errado aqui. Ou com asterisco. Aí eu teria que usar a seta. Nesse caso específico, qual que é a diferença entre eles e... Quer dizer, a primeira pergunta é, posso usar qualquer um dos dois? Claro, colocando ponto e seta nos devidos lugares. A resposta é sim, eu posso utilizar. Então, vou até fazer aqui um exemplo para vocês, né? Com um ponto primeiro. Então, ano. Autor e preço. Autor é a porcentagem S. Preço, porcentagem ponto 2F. Mas o que acontece, né? Vamos fazer aqui então um exibe livro. Acho que já está aqui, né? Vou tirar isso aqui fora, que agora eu não preciso mais. A gente torce aqui para GCC construct -o construct. E aí, óbvio que eu tenho algum errinho. Então, tá falando aqui que eu não tenho e-autor, claro, né? Porque não é mais e-autor agora, é só autor. Autor. Esse é o primeiro erro. O outro erro está falando que eu tenho um tipo incompatível aqui. Ah, claro, né? Porque eu dei o exemplo sem endereço, né? Então agora eu passo a própria struct. Esse era o exemplo. Beleza. Foi fácil. Então, título. Isso. Beleza, né? Então, fora uns errinhos aí de /n que faltou eu colocar, deu certo, funcionou. Então quem respondeu que dá para usar os dois jeitos, dá para usar os dois jeitos mesmo. Vamos colocar também o problema disso, né? Mas o problema não, a desvantagem de usar dessa forma é que quando eu passo desse jeito, então, informação. Vou colocar aqui livro /n, só para diferenciar aqui, dividir um pouco o item. Mas o que acontece, né? Vamos colocar então com uma outra opção, com um endereço. Toda hora eu erro, gente, desculpem aí. Passando o endereço. E agora eu troco então tudo por seta, porque agora eu tenho que fazer é como se eu tivesse que fazer o asterisco ponto. Então eu troco isso por seta.
Lembrando aqui, ó, que eu até utilizei o asterisco ponto aqui numa parte para mostrar para vocês que funciona. E agora de novo, né? Só que agora eu troquei, né? Então, agora como tem o asterisco aqui, eu passo não a struct completa, mas o endereço dela. Vamos lá. Insert e L1. Tudo bem. Vocês entenderam? Nossa, cara, esse livro, né? Mas tudo bem. Tamo lá, ó. Tá aqui bonitinho. Funcionou dos dois jeitos, com asterisco e sem asterisco. Qual que é a diferença entre eles? Bom, então espero que vocês tenham acertado. A diferença é que, nesse caso, como eu passo o endereço, eu passo... Lembra, né? Quem lembra aí, né? Um endereço ocupa 8 bytes, né? O endereço ele é guardado em um bloquinho de 8 bytes de memória. Já a struct, se eu passar ela inteira, da forma como estava anteriormente, ele vai fazer uma cópia dessa struct. Com quantos bytes aqui? 120, mais 2, mais 60, mais 4, e assim vai. Então, essa string aqui, essa struct aqui é muito maior do que 8 bytes. Então eu vou estar fazendo uma cópia na memória de uma coisa que eu nem vou usar. Então é muito mais interessante eu passar o endereço, ou seja, passo a referência da struct, então eu consigo acessar ela aí sem problema. Tá? E uso só 8 bytes, né? Para stack, para memória stack que é limitada, eu já estou não fazendo cópias necessárias. É como se eu fizesse uma cópia de uma coisa que eu não vou usar a cópia. Bastava eu ter pego o próprio documento, por exemplo. Se eu quero dizer que eu não posso alterar, por exemplo, né, eu posso utilizar o modificador const aqui. E aí eu garanto que, ou eu indico que eu não tenho, que aquela função não vai modificar o elive. Então com o const aqui eu indico isso. Então, esse é o porquê de a gente utilizar structs na prática. Uma outra coisa importante é que agora eu consigo muito mais facilmente criar arrays. E aí, então, eu posso criar 1000, olha que bacana, 1000 structs ao mesmo tempo. E aí, lista na posição 0, ponto título, é o primeiro título. E assim por diante. Então, cada lista na posição i vai ser uma struct independente. E aí então eu consigo gerenciar isso de uma forma muito melhor. Inclusive dinamicamente, como a gente vai ver nos próximos vídeos. Uma outra modificação interessante aqui, que é muito comum, é transformar isso num tipo mesmo. Então ao invés de struct livro, posso te batizar aqui de livro, tudo maiúsculo. Qual que é a vantagem disso? Nenhuma, a não ser que agora eu posso usar tudo maiúsculo livro. Então é uma outra forma de escrever struct livre, que deixa o código um pouco mais limpo, talvez. É obrigatório? Não. É interessante? É interessante. Pode ajudar aí a deixar o seu código mais legível.